Olá, meus queridos jovens, olá, minhas queridas jovens, de volta ao canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. Convido a você se colocar a postos para nós começar o comentário da lição de número 2 de jovem. Você que pela primeira vez chegou em nosso canal, está assistindo hoje pela primeira vez, se inscreva no canal, dá o seu joinha, comente, faça o seu comentário e nós estaremos respondendo na medida do possível em nosso canal. Também divulgue nossos vídeos, compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece. Seja bem-vindo, é uma alegria estar com vocês novamente e vamos para a nossa lição. Lição de número 2, lição de jovens, que tem por título A Pessoa do Líder. Texto principal da nossa lição está em 3 João, capítulo 2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O nosso resumo da lição: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Até porque nós precisamos dela para fazer a obra do Senhor com mais vigor, né? O nosso comentarista é o pastor Elias Torraldo, um exímio pastor, né? As lições são maravilhosas, bem comentada, e está promissora essa lição para nós estudarmos, né? Esses 13, né? Seriado de 13 lições comentada pelo nosso pastor Elias, tá? E hoje, né, nós temos o objetivo da nossa lição, são 3: apresentar o líder como indivíduo, expor os cuidados que um líder deve ter, compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. Como é de costume, nosso comentarista divide a lição em 3 partes principais. A nossa lição, o texto bíblico, está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 13. Tá? Não vou ler para nós ganharmos tempo. O primeiro tópico da nossa lição: o líder como indivíduo. O segundo tópico: cuidados que um líder deve ter. E o último, né, o terceiro e último tópico: a vida espiritual e familiar do líder. Iniciando a nossa lição na introdução, em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento da sua pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo trabalho que executa, isso é claro, né? É comum os liderados criarem expectativa quanto aos resultados apresentados por seu líder. Contudo, os resultados positivos da sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus, comunhão, consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Nesta lição, vamos refletir a respeito da pessoa do líder. Então, aqui no comentário, nós podemos entender que para o líder ter um relacionamento, né, com as pessoas que ele lidera, né, que está à sua volta, o primeiro relacionamento que ele tem que ter, né, bem sucedido, é de cima, é com Deus. Tendo um relacionamento com Deus, coeso, né, uma intimidade com Deus, então os demais relacionamentos correrão tudo bem, tá? Porque Deus está no controle, né? Nosso primeiro tópico da nossa lição: o líder como indivíduo, né? O primeiro subponto do nosso primeiro tópico: a personalidade do líder. Nós vamos dizer aqui a personalidade de um líder, tá? O líder é uma pessoa que, por sua vez, possui uma personalidade própria, capaz de torná-lo um ser único, né? Um único indivíduo, e ele necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos, ser cheio do Espírito Santo e reconhecer seus pontos fortes e fracos, se desejar ter sucesso na realização do seu trabalho. Aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo, será bem-sucedido e os resultados do seu trabalho serão positivos e duradouros.
Então, são os requisitos que precisa para um líder ser bem sucedido, né? Ele precisa de ter esse requisito. Avançando para o nosso segundo subponto do primeiro tópico, a humanidade do líder. O líder não deve esconder sua humanidade de seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar de sua saúde física e mental. O líder não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói, pois é humano e está sujeito às enfermidades e falhas. Então o líder tem que ser humano, tem que mostrar para os seus liderados o seu lado humano, as suas fragilidades. Não se dá como super-herói. Isso pode trazer prejuízo para a sua saúde espiritual e ele pode ter insucesso na sua liderança. Mas quando ele é claro, quando ele é uma pessoa que demonstra que ele é um ser humano, então o seu sucesso será inevitável e Deus vai o abençoá-lo mais. Avançando para o terceiro subponto do primeiro tópico, o líder e os seus relacionamentos. Note que assim que a relação de Adão com Deus foi quebrada, ele teve dificuldade de relacionar-se consigo mesmo e com a sua mulher. Com base nessa verdade bíblica, é possível afirmar que o líder deve ter relacionamento saudável nas seguintes dimensões. Primeiro, transcendental com Deus, pessoal consigo mesmo, interpessoal com as outras pessoas. Então, aí está o sucesso de um líder. Ele precisa ter um relacionamento com Deus, consigo mesmo e depois com as outras pessoas. Foi o que aconteceu com Adão. Tinha um bom relacionamento com Deus, com a sua esposa, mas a partir do momento que ele quebrou esse relacionamento, então a sua vida pessoal e conjugal foi um insucesso. Cuidemos, líder. Nós temos que ter bom relacionamento com Deus, com a família e com nós mesmos, para que nós tenhamos sucesso na obra de Deus e a nossa vida seja uma carta aberta diante dos nossos liderados. Segundo tópico da nossa lição de jovem, cuidados que um líder deve ter. Quais são os cuidados que o líder deve ter? Primeiro subponto, conhecer o seu limite de atuação. Esse é um dos primeiros cuidados que o líder deve ter. O apóstolo Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele fizesse a obra para a qual havia sido chamado, com moderação e resiliência, segundo Timóteo 4 e 5. Diante dos sofrimentos vividos por Timóteo, a orientação que recebeu foi para que, independentemente de quaisquer circunstâncias, ele permanecesse em seu lugar, fazendo o que havia recebido como missão da parte do Senhor. Esta é a melhor forma de se enfrentar e vencer os desafios da liderança, ficar na posição que Deus estabeleceu. É uma das marcas de um líder de sucesso e a clareza que ele tem da missão que o Senhor determinou para ele. Então, o sucesso de um líder é ele ficar na posição que Deus o chamou, no centro da vontade de Deus. Aí não tem como errar. A sua liderança será um sucesso. Avançando para o segundo subponto, o segundo tópico, nós temos aqui ter o devido preparo. Então, é o segundo cuidado que o líder deve ter. Ter o devido preparo. Ser um líder preparado para as demandas. Todo líder precisa de preparo espiritual, intelectual, como podemos ver na orientação de Paulo a Timóteo. Persiste em ler, exaltar e ensinar. 1 Timóteo 4 e 13. Outro aspecto de preparo de um líder é o pessoal, e isso se percebe nas palavras de Paulo aos líderes da igreja que estava em Efésios. Olhai, pois, por vós mesmos. E a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo 4,16. O sucesso de um líder é resultado de disciplina, esforço e preparo. Então, o líder precisa de cuidar da área mental, da área física e da área espiritual. São três áreas que tem que andar coesa, tem que andar junto. Você tem que fazer o seu exercício físico para manter a forma, certo? Com moderação.
o seu exercício intelectual, leitura, como o apóstolo Paulo disse, né? Ler bons livros, os pergaminhos, ok? A palavra de Deus em primeiro lugar. Okay? Então, preparação mental, física e pessoal, os bons relacionamentos. Você tem que saber relacionar, né? Para ser uma pessoa altruísta, uma pessoa benquista, uma pessoa querida, certo? E o líder terá sucesso na sua liderança. Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico, ter cuidado com a expectativa dos outros, ter cuidado com as expectativas dos outros. Então temos aqui, o líder necessita compreender e crer que o resultado positivo do seu trabalho são, em parte, resultado da sua dedicação, esforço e disciplina. Mas sem Deus nada podemos fazer. E é Ele que dá o crescimento, 1 Coríntios 3, do 6 ao 9. É necessário também que o líder firme a sua expectativa em Deus e não nas respostas de seus liderados, para que não venha se decepcionar, como aconteceu com o profeta Samuel. 1 Samuel 8, 6, versículo 6 ao 7. Então nós vemos aqui que o líder necessita compreender essas coisas, para que ele seja bem sucedido, né? Então, tenhamos esse cuidado. Avançando para o nosso terceiro tópico, a vida espiritual familiar do líder. Primeiro subponto, a espiritualidade do líder. Então nós vemos aqui a expressão dignidade pode definir bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, espiritual, intelectual no seu lar e fora do seu lar. Tá? Então não é só diante, né, da sua família que ele tem que ter essa posição, né? A espiritualidade, né? Pois ele deve ter dignidade moral, espiritual e intelectual. Tá? Diante da família, no seu lar e também longe da família, né? Fora deles, ok? Então, quando nós estamos fora do nosso ambiente familiar, fora do ambiente eclesiástico, né? Distante da irmandade, é nessas horas que nós vamos mostrar, então, a nossa dignidade moral, espiritual e intelectual, né? Isso é muito importante. Então, nós temos que ser aqui e temos que ser lá, dar exemplo, porque nós somos um líder que está ao trabalho do Senhor. Segundo subponto, o terceiro tópico, o líder e a sua família. Tá? Nós vemos aqui, o líder precisa ter uma família funcional e o seu primeiro compromisso é com a sua esposa e filhos. Ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. O apóstolo Paulo fala que alguém deseja o episcopado, ele tem que ter, né? Ele tem que ser um bom pai. Ele tem que ser cuidadoso com a sua família. Porque aquele que não cuida da sua família é pior do que os infiéis. Então aí, quem deseja, né, esse ministério precisa cuidar primeiramente da família. Se ele cuidar bem da família, então ele vai cuidar bem da igreja e dos seus liderados. Ok? Avançando para o nosso terceiro tópico, subtópico da nosso terceiro tópico, práticas espirituais de um líder. Né? Quais são as práticas espirituais de um líder? Nós temos aqui, né, esse comentário. Reconhecer as próprias limitações é ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, à leitura bíblica e ao jejum. Então, práticas espirituais de um líder, né? Oração, leitura bíblica e jejum. Tá? Então, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Né? Leitura, quanto mais leitura, né, você vai ter mais conhecimento. E o Espírito Santo te fará lembrar tudo aquilo que você estudou para você manejar bem a palavra de Deus. E o jejum é para você estar preparado, dizendo para o mundo que não é o seu estômago que é o seu Deus, mas o seu Deus é alimentar-se, né, da palavra de Deus, como Jesus disse para o diabo, quando ele ofereceu lá para ele,
né, que transformasse, né, fez um desafio, melhor dizendo, transformasse as pedras em pães. E Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a fome, né, você pode matar no momento, porém, a palavra de Deus vai te levar você para a vida eterna. Então, é melhor nós alimentarmos, né, espiritualmente. E como se alimenta espiritualmente? É jejuando, é mortificando a carne. Aí você vai alimentar o espírito. Que Deus abençoe você. Estamos chegando no final dessa lição. Estaremos concluindo com nossa conclusão para encerrar nossa lição. Por mais importante que seja o trabalho de um líder, executa a sua pessoa. Por mais importante que seja o trabalho que um líder executa, né, melhor dizendo aqui, melhor lendo, a sua pessoa é ainda mais respeitável aos olhos de Deus. Com base neste fato, vimos alguns aspectos que envolvem a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve sobrepor-se ao trabalho, pois a sua comunhão será a garantia de vitória em sua trajetória. E essa comunhão nós vimos em toda a liderança bíblica. Moisés, ele tinha uma comunhão, falava face a face com Deus. Davi era o segundo coração, era segundo o coração de Deus, né? Abraão era amigo de Deus. Então, a comunhão com Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas, e a nossa liderança será um sucesso. Meu jovem, pense nisso, estude a palavra de Deus, leia a Bíblia, seja preparado para ser um grande líder intelectualmente, espiritualmente e fisicamente. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera!